Hoje vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Olha, meus irmãos, esse capítulo está imperdível. Veremos os milagres fantásticos de Jesus, como a multiplicação dos pães, já pela segunda vez. A repreensão de Jesus contra os escribas e fariseus que lhe pediam um sinal se ele era ou não o Messias tão esperado por Israel. Jesus vai repreender até mesmo seus discípulos que não conseguiam entender as coisas espirituais que Jesus ensinava para eles. Eles entendiam somente coisas materiais, somente coisas deste mundo. E com isso, Jesus vai chamá-los de corações endurecidos, mostrando que aquele que não entende a palavra de Deus são pessoas de corações endurecidos. E esse é o nosso objetivo nesse canal, trazer para você a leitura bíblica com entendimento, para que você fortaleça as suas raízes no Evangelho de Cristo. Vamos entender o porquê Jesus curava pessoas de uma maneira tão diferente umas das outras, e com isso uma mensagem importantíssima para você. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje vamos aprender tudo isso e muito mais na nossa leitura bíblica. Mas antes de começarmos, já sabem, já vai deixando aí aquele like, se inscreve também no nosso canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe essa mensagem com seus amigos. Para você serão apenas alguns cliques rápidos que não vai te custar nada, mas para nós vai fazer toda a diferença. E como de costume, pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação e não esqueçam de fazer a sua oração para que o Espírito Santo venha te esclarecer todos os textos. E bora para a leitura. Já fez tudo, né? Foi rapidinho, foi ou não foi? Então bora para a leitura. Vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Na numerologia, meus irmãos, o número 7 é o número da perfeição divina. Então veja só que interessante. Na primeira multiplicação dos pães, havia apenas 5 pães e 2 peixes, que dá um total de 7 elementos. E aqui nós estamos vendo 7 pães, que dá também um total de 7 elementos. Legal, né? Versículo 6. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoou-os, mandando que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Novamente aprendemos, como lá na primeira multiplicação, a importância de se guardar as sobras, você está lembrado? E aqui Marcos também está relatando que eram 4.000 homens, sendo que a gente sabe que havia também mulheres e crianças, então dá-se uma estimativa de pelo menos aí 12.000 pessoas, sendo uma mulher e uma criança para cada homem, podendo ser até mais do que isso. Então, meus irmãos, quando você lê que uma multidão seguia Jesus, você sabe que não era apenas algumas centenas de pessoas, mas sim milhares de pessoas. Versículo 10. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. O ato de indignação de Jesus de dizer que não daria mais nenhum sinal àquela geração é que todos os sinais concernentes ao Messias ele já havia dado, mas mesmo assim ninguém acreditava nele. E por mais sinais que Jesus lhes desse, eles não acreditariam, porque aquela geração, conforme predito nas Escrituras, era de coração duro. Versículo 13. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado,
Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tende o coração endurecido? Tendo olho não vedes, tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de que quando partia os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partia os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Aqui, meus irmãos, nós temos uma lição importante. Pense comigo. Jesus acabou de ter uma discussão com os fariseus que lhe pediam um sinal. Tá lembrado? Há horas atrás, Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães e está comentando com seus discípulos coisas espirituais a respeito dos fariseus, e eles estão entendendo coisas materiais. Jesus relembra a eles aquilo que ele fez quando tinha apenas 5 pães e agora com 7 pães e tudo aquilo que sobrou. Então imagina o que Jesus era capaz de fazer com apenas um pão que eles tinham. Será que ele não seria capaz de fazer a mesma multiplicação? Isso já deveria estar bem resolvido entre eles. E o mais importante é que Jesus diz que o fato deles entenderem somente coisas materiais mostra que o coração ainda está endurecido. E aqui nós vemos o motivo de você ler e entender o que você está lendo. E é por isso que o nosso canal tem o objetivo de te ajudar a cada dia ter uma visão mais espiritual das coisas. Versículo 22. Então chegaram a Betsaida. Eles trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impôs-lhe as mãos. Perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Percebeu aí que o homem ainda não estava enxergando direito, ele só estava vendo o vulto. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia-se de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Vemos novamente, meus irmãos, Jesus curando outro cego de maneira diferente, dessa vez colocando saliva nos olhos dele. E o mais interessante é que o homem não ficou curado da primeira vez. Jesus teve que agir 2 vezes para ocorrer esse milagre. Mas por que será? Isso mostra que para cada pessoa, Jesus vai agir de uma maneira diferente, de acordo com a fé de cada um. Porque você está lembrado que todos os milagres, eles são mediante a fé daquele que recebe? Na incredulidade não tem como acontecer o milagre. E o mais interessante é que Jesus tirou esse homem da aldeia que ele estava e levou ele para um lugar em particular. E depois que o curou, Jesus deu a ordem que ele não deveria voltar para a aldeia novamente. Mas por que será? Há várias interpretações sobre isso, porém nada de concreto. Talvez ali naquela aldeia estava o motivo daquela cegueira, tanto física quanto espiritual. E quando curado, quando liberto, você não deve voltar de onde ele te tirou. De que Egito ele tirou você? Quais as pessoas que ele tirou da sua vida? Não queira trazer para perto aquilo que Jesus já levou para longe. Nunca queira voltar da onde ele já te tirou. Olha, vou te falar, hein? Isso dá até uma pregação. Versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Percebeu que ninguém ainda tinha Jesus como o Messias tão esperado, tinham-o apenas como um profeta, e somente Pedro vai reconhecê-lo como o Messias?
Porque aqui, meus irmãos, quando Pedro diz tu és o Cristo, essa palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá, meus irmãos? A palavra Cristo quer dizer ungido, o Messias. E Jesus vai dizer aos seus discípulos que não quer que ninguém saiba disso, porque o povo é quem precisa reconhecê-lo como Messias. Versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja que Jesus está repreendendo Pedro da mesma maneira que ele repreendeu seus discípulos naquela questão dos pães, do verso 13 ao 21 que a gente acabou de ler, você está lembrado? Note que Jesus está mostrando a Pedro, como para todos os outros discípulos, que eles só conseguem entender coisas humanas, porque na cabeça deles eles aprenderam desde a infância que o Messias não pode morrer. Se morrer, ele não é o Messias. E como Jesus está dizendo que ele deveria morrer, isso dá um nó na cabeça deles. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Percebe que o Evangelho de Jesus ele é de renúncia, que nós devemos negar as nossas próprias vontades para vivermos somente a vontade de Deus? E isso depende somente do homem. Deus não fará isso por você. Jesus deixa claro que a vida com Ele não será um mar de rosas onde tudo vai dar certo, mas sim que será de cruz a cada dia, aonde cada um deve carregar a sua. Lutas, provas, sofrimento e choro virão, isso é um fato. Mas lembre-se que você nunca estará sozinho. Jesus sempre estará ao seu lado, te ajudando a carregar essa cruz. Devemos ter a ciência que nunca devemos negar a Jesus, nem tampouco as suas palavras. Só assim nós teremos a vida eterna. E infelizmente hoje, muitas pessoas trocam Jesus por coisas tão pequenas, não têm as suas raízes firmadas na palavra e se desviam por qualquer motivo. Jamais devemos ter vergonha de declarar ao mundo que nós somos cristãos, seja isso em qualquer lugar. Pode ser no seu trabalho, entre a sua família, entre os seus amigos. Seja sempre um cristão. Lembre-se que você foi comprado por Ele por um alto preço. Então, você já não pertence mais a você mesmo. E isso implica também nas suas vontades e nos seus desejos. Ou seja, na sua vida, você não manda mais. Você não faz mais as suas vontades. Somente a vontade de Deus. Que capítulo maravilhoso, não é, meus irmãos? Pena que acabou. Mas me diz aí, você está gostando desse novo formato de leitura da Bíblia? Mas lembre-se, se ainda você tiver com alguma dúvida, ou você tiver alguma curiosidade ou algo importante para acrescentar o nosso conhecimento, você pode deixar nos comentários aí, viu? Porque afinal de contas estamos todos nós aprendendo juntos. E se esse vídeo valeu a pena para você, então deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se por acaso você não é inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque assim você e eu estaremos trabalhando juntos para o reino de Deus. Porque você sabia que essa mensagem pode mudar a vida de muitas pessoas? Então, nos ajude nessa obra. Compartilhe aí, vai. E como de costume, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que vai aparecer para você aqui. Tá combinado? Então fique com Deus. Um forte abraço. E te espero, no próximo capítulo.